A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira, Laura Peçanha e Ed Siqueira. Coordenação geral: Pastor Edilberto Silva. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção geral: Pastor João Nepomuceno Martins. Programa Cântico Missionário. O Evangelho pregar. A paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário, sábado 28 de março, último sábado do mês do ano de 2026. E nós louvamos a Deus que chegamos a mais um dia, mais um sábado, a realização de mais um programa. E já de antemão, já na abertura do programa, eu quero avisar vocês que esse programa do dia 28, nós estamos deixando gravado. Por alguns motivos, às vezes a gente deixa o programa gravado, mas como eu também costumo dizer, isso não impede do Espírito Santo agir, de tudo aquilo que é ministrado, independente de ser ao vivo ou gravado, alcançar corações, porque afinal de contas todos os programas após o encerramento fica gravado. E eu já quero convidar você que possa não ter assistido os outros programas, não só do mês de março, mas outros programas, tem uma playlist que você pode botar lá para você assistir, então você vai conseguir assistir. Todos os programas ficam gravados e eu louvo ao Senhor por isso, por essa porta de evangelização, por essa rádio, por esse programa, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através deste canal de comunicação. E eu já quero abrir o programa com oração, convido você a estar orando junto comigo. Pai querido, eu quero te render graças e te agradecer, Senhor, mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor da Glória, fazendo menção do seu nome. Obrigada, Senhor, porque se chegamos até aqui, é porque a sua boa mão nos alcançou, nos deu força, nos deu estratégia para vencermos uma vez mais. Porque, Senhor, se estamos aqui, é porque vencemos. Vencemos as barreiras do cansaço, as barreiras que ocorrem de forma que nós não temos o controle, mas fato é que vencemos porque tua boa mão esteve e está sobre as nossas vidas. Obrigada, Paizinho, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava falando, hoje é o programa do sábado, 28 de março do ano de 2026. O programa entra ao ar a partir das 11h30 da manhã, todos os sábados. Estamos aqui, independente se o programa vai ser transmitido ao vivo. A grande maioria das vezes esse programa ocorre de forma ao vivo, onde a gente consegue ter uma interação maior, mas algumas vezes, em função de algumas questões que a gente precisa, aí precisamos estar deixando o programa gravado, que é assim que está ocorrendo o programa de hoje. Mas nada vai impedir do Senhor falar da maneira que Ele fala, porque aqui a cada programa o Senhor fala de um jeito diferente, e que bom por isso, não é mesmo? No mês de março, nós tivemos aqui, no primeiro sábado de março, tivemos a irmã Cristiane. Se você não conseguiu assistir o programa, convido a você voltar lá ao vídeo a assistir. Depois tivemos a irmã Cecília. Também foi uma bênção, foi um canal de bênção para nossas vidas. Semana passada tivemos a irmã Idaline, também foi outra bênção. E eu fico tão grata ao Senhor, porque a cada programa Ele vai nos surpreendendo da forma que Ele fala, do mover que o Espírito Santo atua aqui neste canal, nessa rádio. E eu tenho certeza que aonde você estiver, se estiver em casa, no trabalho, em qualquer ambiente que você consiga parar para ouvir o que o Senhor fala através do programa, eu tenho certeza que novos tipos de pensamentos vão surgindo, novas estratégias vão acontecendo dentro da sua mente também, porque o Senhor, Ele é assim. A palavra ela vai nos renovando a cada manhã, sabe? E a cada palavra, a cada oportunidade que nós conseguimos
absorver, traz novidade de vida dentro de nós. E isso que eu desejo para nossas vidas, que a cada programa que nós paramos para participar ou paramos para assistir, venha trazer novas percepções, novas esperanças, novas formas do Senhor falar conosco, porque o Senhor se revela de maneiras diferentes através da sua palavra, e todos os sábados fazemos menção. Aqui não pode faltar a presença do Senhor e da sua palavra. Então, todos os sábados fazemos menção da sua palavra e trazemos também assuntos da atualidade, fazemos menção a propagandas acerca do Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Novembro Azul, entre outras campanhas, Agosto Lilás, e todas as campanhas que a mídia traz, que a nossa sociedade dá ênfase, que são importantes, está trazendo. Trazemos também aqui para o contexto da rádio, para que nós venhamos trazer para o nosso público, que a grande maioria são pessoas que já têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não tem, eu convido você a aceitar o Senhor Jesus. Não perca mais tempo de aceitar. O Senhor Jesus, ele está voltando. E aqui na rádio também nós fazemos menção desse senso de urgência, de falar do nome do Senhor Jesus, de trazer essa reflexão acerca da volta do Senhor Jesus. Ele falou na sua palavra que ele voltaria. E nós, como igreja, nós estamos maranata, a hora vem, Senhor. Nós estamos ansiando por esse momento onde o Senhor Jesus vai voltar e vai nos levar para estarmos todos junto ao Pai. Amém? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Todos os sábados eu faço essa leitura desse texto inicial, para trazer para a nossa mente tudo que nós repetimos. Isso é uma estratégia de aprendizagem. Tudo que nós repetimos, ou então tudo que nós falamos, vai ter uma consolidação de memória acerca disso. Então, se todos os sábados nós fazemos menção ao mesmo versículo, eu tenho certeza que vai ter algum momento que você vai, quando eu abrir para falar, automaticamente a sua mente já vai recitar, sem você precisar abrir a Bíblia. Por quê? Porque já consolidou na sua memória de longo prazo. Então, isso vai ficar consolidado. Porque nós precisamos consolidar que somos nova criatura em Cristo Jesus. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador, quando nós temos isso na nossa consciência, que não tem homem, não tem pessoas, não tem situação que possa nos levar para o céu, que nos dá a garantia de vida eterna, é só através do nome do Senhor Jesus, é só Ele. Ele é o único caminho. Então, a partir do momento que nós tomamos essa decisão de termos o nosso Senhor como nosso Salvador, nós vamos mudar. As nossas atitudes mudam, a nossa forma de pensar muda. Com isso, nosso comportamento vai ter alterações também. Irmãos e irmãs, isso com certeza vai nos fazer sentirmos pessoas melhores. Eu tenho certeza que antes de Cristo, antes de você e eu também aceitarmos a Cristo, nós nos sentimos, até poderíamos ser pessoas boas, honestas, íntegras, não é sobre isso. Mas depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, quando nós tomamos consciência dessa verdade, nós, com certeza, conseguimos ser pessoas melhores. Melhores para quem? Primeiro para Cristo, depois para nós e, consequentemente, para as pessoas ao nosso redor. As pessoas costumam observar. Você talvez ouviu isso de alguém. Nossa, como você mudou. Porque não tem como, depois que nós aceitamos ao Senhor Jesus, não tem como nós vivermos da mesma maneira. Então, que nós venhamos sempre lembrar disso, sempre lembrar do lugar que nós saímos e do lugar que a gente não quer voltar. Isso é importante também, porque muitas vezes nós saímos de alguns ambientes que eram danosos, que traziam prejuízos,
Mas por algumas circunstâncias nós voltamos. Mas nós temos que ter a consciência. Olha, eu saí desse lugar de pecador. Você ainda é pecador, mas agora eu tenho consciência da minha que eu sou pecador e tenho consciência que eu tenho um advogado, que eu não vou permanecer pecando. Eu peco porque a minha carne ainda estou num corpo corruptível, mas eu tenho consciência do pecado. E todas as vezes que eu tenho consciência do meu pecado, eu peço perdão. Peço ao perdão porque o pecado, ele entristece o Espírito Santo de Deus e faz separação. O pecado, ele trouxe separação. Lembra lá de Gênesis? Adão, ele foi colocado ali no paraíso com uma missão de guardar, de toda aquela missão que o homem teria. E Deus dá uma instrução para Adão. Qual foi a instrução de Deus? Adão, vai ter uma árvore a qual você não vai poder tocar, você não vai poder comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode fazer uso de tudo, porém, dessa aqui não. E Adão recebeu essa instrução do Senhor. Eu creio que no primeiro momento isso foi muito fácil de Adão entender. Olha, tudo, imagina o paraíso, gente, imagina o paraíso. Quando nós vislumbramos lugares bonitos, que tudo veio de Deus, tudo foi o Senhor quem criou. Só que quando o homem peca, a humanidade sofre, a natureza também sofre. Se a natureza também sofre, é porque ela poderia ser muito mais bela do que hoje nós vemos. E olha quantos lugares bonitos nós podemos contemplar. Imagine na época de Adão como era bonito, como as frutas eram sem agrotóxicos, todas naturais, muito naturais. E Adão poderia fazer uso de tudo, porém com uma restrição. Só tinha uma restrição. Mas a serpente, que é o nosso inimigo, ela foi lá, seduziu com uma boa palavra Eva, colocou dúvida no coração de Eva. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando a dúvida entra no nosso coração. Nós lemos a palavra de Deus, enchemos o nosso entendimento de certeza. Algumas certezas vêm porque a palavra de Deus ela tem esse poder transformador, mas aí surge uma situação que traz dúvida no nosso coração. Aí a gente coloca a mão na cabeça e fala, será? Ah, será que isso é mesmo? Aí o espírito de dúvida já entra. Aí nós começamos a questionar, a duvidar, a nossa fé começa a ser minada. E com isso, muitas situações que poderiam surgir de outras formas mudam. Os caminhos mudam porque a gente deixou de acreditar. O destino de Adão, não que o Senhor não sabia, porque tanto é que tinha esse programado falando de uma forma bem ilustrativa. Existia já uma programação do céu para que Jesus viesse, fosse através do sangue de Jesus naquela cruz, que nós fôssemos libertos do aprisionamento do pecado, para que nós pudéssemos novamente ter comunhão com o Senhor. Foi através de Jesus. Mas Adão poderia ter escolhido não dar ouvidos à serpente. Eu já quero, nessa introdução, trazer isso como reflexão. Hoje o programa, como eu falei ainda há pouco, é um programa gravado, a gente não vai poder estar ao vivo. E todas as vezes que o programa é gravado, nós temos aí um tempo de programação um pouquinho mais enxuto. Nada que vai interferir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não estava planejado falar de Adão e Eva, mas o Espírito Santo que faz morada neste lugar, que habita neste lugar, está trazendo essa palavra à minha lembrança. E eu creio que existe um propósito para essa palavra estar sendo ministrada aqui, nesse início de programa. Por quê? Porque o Senhor quer trazer a consciência, a nossa consciência, o que uma dúvida, o que a incerteza daquilo que o Senhor falou através da sua palavra já ao nosso coração, pode trazer como consequência para a nossa vida. A decisão de Eva de dar ouvidos à serpente fez com que ela levasse essa ideia para o seu marido. Adão resolve também comer. E, a partir daí, toda a humanidade, e nós estamos incluídos nessa questão, sofremos até hoje. Por quê? Porque Satanás ele se aproveitou, ele se apropriou da dúvida de Eva para lançar. E assim ele faz hoje em dia. Satanás, a todo tempo, ele vai lançar seus dardos,
suas setas para trazer dúvida, para trazer tristeza. Sabe aquele dia que talvez você tá tão alegre, saiu de um culto muito feliz, saiu ouviu uma palavra que deu gozo na sua alma, mas, entre aspas, do nada veio um pensamento que desconstruiu tudo aquilo que tinha dado alívio, consolo e gozo à sua alma, e você começa a ficar triste. Isso são as setas, são os dardos. Não permita que o nosso inimigo, ele é nosso inimigo. A Bíblia diz que ele é nosso inimigo. Não há verdade nele. Tudo que ele vai falar para nós é mentira, porque nele não há verdade. Ele é mentiroso desde o princípio. Então, se ele é mentiroso desde o princípio, nós não devemos e não podemos dar ouvido a que Satanás fala. Você e eu temos autoridade para repreendê-lo. Satanás, eu repreendo esse pensamento. Não, eu não sou isso. Cristo vai falar que eu sou nova criatura. Aquilo que eu fazia antes, que eu sei que entristece o Espírito Santo de Deus, eu não vou fazer. Nós temos a escolha de fazer ou não aquela sugestão maligna que Satanás está colocando na nossa mente. Há poder no sangue de Jesus. A sua mente, nós temos a mente de Cristo. A sua e a minha mente, nós temos a mente de Cristo. Cristo, ele nos comprou. E não foi pelo preço de sangue. Foi um alto preço. Foi preço de dor. E por que Cristo fez isso? Por amor. Porque sabia que ninguém, não tinha justo nenhum na terra. Todos foram, lá em Romanos vai falar, lá em Romanos 3, acho que 3:30 vai falar. Todos pecaram, todos. E foram destituídos, foram impedidos. Não tinha mais. Mas era necessário vir um para nos resgatar. Então, Cristo veio, se doou, passou o que ele passou, todo o sofrimento que Cristo passou naquela cruz. Mas ele venceu. Aleluia! Ele venceu e tirou da mão do diabo aquilo que era domínio dele, que era a morte. Cristo foi lá e pegou. Ele é que tem o poder sobre a morte. É ele, é Cristo e ninguém mais. Então, que essa verdade, que essa verdade onde que nós somos a nova criatura, tudo que Cristo fez foi por amor. Foi por amor à sua igreja, que somos nós. Que Satanás não venha tirar essa certeza do nosso coração. E que nós venhamos sempre retornar esse entendimento à nossa mente. Para que nós não venhamos ser enganados pela serpente, que é o nosso inimigo, que é o diabo. Que a todo tempo, a Bíblia vai falar em João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Para matar nossa esperança, destruir nossa alegria e roubar nossa certeza de salvação. Talvez tenha pessoas dentro do nosso meio que nem tenha mais certeza da volta de Cristo. E, irmãos, ele vai voltar. Ah, já tem tanto tempo que eu ouço isso. Ah, minha avó falava, meu bisavô falava. Eu não sou crente há tanto tempo. Então, eu não posso falar sobre isso, mas talvez a sua família já seja crente há muito tempo e você vai, talvez, falar sobre isso. Ah, minha bisa já falava, minha tataravó já falava isso e Cristo ainda não voltou. Irmãos, não sabemos o dia nem a hora, mas temos uma certeza. Essa certeza, Satanás, ele não pode, a gente não deve permitir que Satanás venha tirar isso da nossa mente, que Jesus Cristo vai voltar e ele vai levar todos aqueles que não se renderam, todos aqueles que permaneceram firmes, independente de situação, independente de circunstância, permaneceram com firme propósito de ir com o Senhor Jesus. Amém? Você e eu estamos nesse firme propósito. Irmãos, não deixe circunstâncias roubar sua fé. Não deixe mentiras roubarem sua fé. Ah, às vezes eu entendo que às vezes a situação, nós estávamos esses dias até falando sobre isso, às vezes situações dentro da própria igreja vêm entristecer o nosso coração e a gente acaba desanimando, enfraquecendo na fé.
As pessoas erram. Seres humanos erram, como eu estava falando, nós ainda estamos dentro de um corpo corruptível. Mas nós vamos, depois que nós estivermos com o nosso Senhor, esse corpo que é de origem pecaminosa, ele não vai mais fazer parte da gente. Esse corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Nossa, saiu. Nós seremos transformados. Teremos um corpo glorioso e viveremos com Ele eternamente, aonde não haverá mais choro. Apocalipse vai dizer, se nós pegarmos Apocalipse, a visão que João teve da Nova Jerusalém, como ela vai ser linda. Você já vislumbrou isso? Já parou, fechou seu olho, imaginou como vai ser esse novo lugar que nós vamos morar com o Pai, o nosso Pai? Irmãos, Paulo vai falar que não se compara. Paulo vai falar de uma linguagem mais cotidiana, que não tem a gente, nosso dicionário, nem o mais completo, teria palavras para descrever como vai ser essa morada. Então, que eu e você não venhamos deixar que nada venha roubar essa certeza do nosso coração. E mulher, esse mês foi um mês onde comemorações em várias esferas foram feitas acerca do Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março. Eu quero te parabenizar, mulher, pelo fato de você ser essa guerreira. Tem gente que não gosta, não. Eu já ouvi, não me chama de guerreira, não, porque dá uma impressão de guerra. Mas você é uma guerreira porque enfrentamos guerra todos os dias. Acordamos já uma guerra daquele dia ser enfrentado e, ao final do dia, você sai, às vezes, machucada, às vezes de forma, digamos assim, trazendo de uma forma ilustrativa. Eu gosto muito de trazer formas ilustrativas de falar. Às vezes sem até um membro. Mas você saiu viva de mais um dia. Por isso que eu falo que você é guerreira, mulher. Dia 8 de março, ele tem todo um contexto histórico para formalizar esse dia, mas todos os dias são dias que é para ser comemorado pelo fato de você existir. Deus escolheu você para ser mulher. Deus tem uma história para a sua vida. Deus tem projetos ainda para você realizar na sua vida. Acredite nisso. Não deixe que o peso que algumas vezes a vida vai trazer roube de você sonhar. Você pode sonhar. E se você parou de sonhar, eu quero convidar você, mulher, a voltar a sonhar. Feliz Dia da Mulher. Feliz todos os dias é da mulher. Que você possa se olhar no espelho e se orgulhar da mulher que você é. Que você possa se ver o reflexo, ver refletir no espelho, que tem até a música, né, acho que é do Anderson Freire, que vai falar que nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante. Deus reconheceu o seu valor. Eu sei que saber que outras pessoas nos reconhecem, nos valorizam, isso é importante, porque nós somos seres sociais e não adianta falar, a gente às vezes fala, eu não me importo com o que o outro diz, claro que se importa, gente. Nós somos seres sociais. Pessoas que não têm muito relacionamento social, ou então se abstém de relacionamento social, normalmente essa pessoa está em algum sofrimento. Porque nós somos seres sociais, então o outro importa sim. O que ele fala sobre nós importa sim. Mas, acima de tudo, importa aquilo que o Senhor fala a nosso respeito. Aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. E a Bíblia vai falar. Eu gosto também de fazer menção a esse texto bíblico, que é Romanos 8,37, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho pela minha e pela sua vida. Vivemos hoje uma estatística muito severa acerca da segurança da mulher, que é o feminicídio. Vemos todos os dias informações de ou morte ou agressão contra a mulher. Vivemos num tempo de medo.
Estou trazendo muito para o contexto feminino agora. Medo, incerteza, dúvida. E aí? Para onde nós vamos correr? O que nós vamos fazer? Mulher, Deus te ama tanto. Adão estava se sentindo sozinho ali no meio da bicharada. Via bicho lá, né, se dando bem com outra. Adão, poxa, cadê a minha? E Deus, ele viu o quanto era necessário uma companheira para Adão. Nós fomos feitas com um propósito. A mulher, ela tem um papel muito singular na sociedade. E Satanás sabe disso. Por isso ele tem se levantado para aniquilar tudo que Deus faz. Satanás, ele tenta aniquilar. Esse é o propósito dele, roubar, matar e destruir. Só que Jesus, ele veio para desfazer todas as obras do inferno. Então, eu já quero profetizar na tua vida, mulher, homem, criança, adolescente, jovem, tudo aquilo que Satanás destruiu até então. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, pelo poder da sua palavra, João 10:10. Jesus, ele veio para te dar vida. E não é qualquer vida, não. É uma vida abundante. Então, toda falta, tudo aquilo que Satanás roubou, seja ela na dimensão física, seja na dimensão material, emocional, da sua saúde, tudo aquilo que Satanás roubou, pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus, eu repreendo e profetizo lá em João 10:10 que você vai ter uma vida abundante. Não é pouco, não. É abundante. Você quer um bom emprego? Jesus, ele tem uma carreira linda para você também. Jesus, ele tem coisas excelentes. Tudo que vem de Jesus, tudo que vem de Deus é excelente para nossas vidas. E eu me aproprio nessa palavra. Eu não aceito nada que seja menor do que isso. Ah, Gisele, mas assim, eu estou desempregada há tantos anos, já coloquei muitos currículos. Já perdi a esperança. E realmente, esperar não é fácil você ficar esperando. Mas aguarda no Senhor. Efésios vai falar que Efésios não, acho que é Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Pega isso. Aquele que começou a boa obra, quem começou a obra na sua vida foi o Senhor. E se ele começou, há de concluir. Pergunta, o Espírito Santo faz morada na sua vida. Pergunta ao Espírito Santo, qual é a direção? O que talvez você esteja fazendo de errado? Para ele mostrar. Tiago vai dizer que o Senhor, ele tem sabedoria sobremaneira para nos dar. Se está faltando sabedoria para tomar algumas decisões, peça ao Senhor que ele tem para nos dar. Tem decisões que mudam decretos, mudam a história. E talvez basta uma decisão diferente para tudo mudar. Deus, ele vai colocar pessoas dentro da sua trajetória de vida. E a decisão que você vai tomar, junto com aquela pessoa, talvez, vai mudar todo o seu quadro. Uma decisão médica pode mudar toda a história da sua saúde. Irmãos, em nome de Jesus, tome posse daquilo que o Senhor está ministrando no programa de hoje. Como eu falei, eu tinha separado um texto para mencionar, mas o Senhor Jesus me traz para falar sobre essa questão do pecado de Adão, toda essa questão inicial lá de Gênesis, essa questão de nós reforçar na nossa mente que somos nova criatura em Cristo Jesus, reforçar na nossa mente aonde nós iremos, para onde nós iremos, e sobre as nossas decisões, sobre nós blindarmos a nossa mente. Você tem poder de botar a mão na sua mente e repreender todo o mau pensamento, todo pensamento mentiroso, todo pensamento que vai te tirar do propósito, todo pensamento que quer te diminuir. Você tem, e eu também, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões que vêm roubar a sua paz,
vem roubar a sua esperança. Em nome de Jesus. Amém? Você fica com essa palavra? Aleluia. No mês de abril estaremos aqui também, todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã. Eu quero fazer um pedido para você. Compartilhe o programa, divulga nas suas redes sociais, pega aí a setinha aí, divulga o link do programa. Vai chegar, tem endereço certo, mas seja esse canal de divulgação, divulga o programa nas suas redes sociais, convide pessoas a estarem aqui conosco todos os sábados para participar. Se você quer vir aqui ao vivo, sentar, tem umas cadeiras aqui, você pode, sim, você pode. Somos uma família. Também tem a nossa página lá no Instagram, @RádioAdave. Segue lá, que toda a programação fica lá. Atualmente aqui na rádio, a gente, por enquanto, nós estamos apenas com o programa Cântico Missionário, mas eu creio que é um momento certo para que outros programas possam ser exibidos através desse canal de comunicação. Amém? Eu quero desejar a você um ótimo domingo, que você possa ter uma semana excelente, que boas notícias. Olha o seu telefone. Olha aí que boas notícias vão chegar em nome de Jesus na sua vida e você vai poder testemunhar. Se você quiser deixar um pedido de oração, vá lá nos comentários, deixa lá nos comentários. Nós não tivemos o programa ao vivo, então não teve como ter a interação ao vivo, mas deixa lá nos comentários, deixa seu pedido de oração, deixa seu testemunho, se você tiver seu testemunho para deixar. O testemunho edifica muito a vida de pessoas. Amém? Eu aguardo vocês no próximo sábado. Deixa eu ver aqui, o primeiro sábado de abril. Já estamos caminhando para o mês 4. Nossa, vai ser dia 4 de abril. Estaremos aqui para mais um programa Cântico Missionário a partir das 11h30 da manhã. Você tem um compromisso com o céu e aqui com o programa, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse tempo que nós tivemos aqui junto. Pai, muito obrigada, Paizinho, por mais um programa que foi exibido. Senhor, que pessoas possam ter se alimentado da sua palavra e que essa palavra faça sentido no coração e que venha reforçar tudo aquilo que já foi transmitido em outras palavras, em outros momentos ao coração dos seus filhos. Continue abençoando, dando estratégias, dando direção, Senhor, daquilo que deve ser feito, daquilo que não precisa ser feito e do que não deve ser feito, Pai. Que nós possamos avançar, assim como diz o seu slogan, aqui, como é o seu slogan aqui na igreja, Adave em 2026, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Somos uma igreja que nós vamos avançar na evangelização do seu nome e o seu nome há de ser glorificado. Pessoas serão transformadas, porque aonde seu nome chega, há transformação, há novidade de vida, Pai. Em nome de Jesus, continue abençoando as nossas vidas, dá uma semana vitoriosa, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado que vem, a partir das 11h30 da manhã, eu aguardo vocês aqui para mais um programa Cântico Missionário. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a